Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Hoje nós temos aí mais um programa do meu canal, que é Fora da Política Não Há Salvação, e essa é a primeira vez que eu chamo um convidado. E esse convidado é um velho amigo meu, né, mais amigo do que velho, corintiano como eu, também cientista político, professor do INSPER, o Carlos Mello. Bem-vindo, Carlos. Ô, Cláudio, um grande prazer estar no seu canal. Acho uma ideia fantástica, interessantíssima. Eu tenho uma coisa lá no YouTube que eu preciso assimilar ainda. Me deu uma vontade danada de te copiar, viu? Mas dia menos dia eu faço isso. Mas acho uma baita de uma ideia. Você é um cara super corajoso, coloca a cara mesmo, dá a sua opinião. E, enfim, e como eu tenho os mesmos defeitos que você, corintiano, cientista político, essa coisa toda, daqui a pouco eu estou fazendo igual também. Tá certo. Carlão, acho que a gente podia conversar um pouco hoje, partindo daí das pesquisas, né? Da pesquisa da XP, que saiu um pouco mais cedo, e logo depois o Datafolha, avaliando o governo Bolsonaro e falando do Ministério da Saúde, né? E da avaliação também do Ministro da Saúde. O que você achou aí das pesquisas? Olha, cara, primeiro é o seguinte, tem duas coisas que me parece que são os fatos da pesquisa, né? O primeiro fato é que o Mandetta é indemissível, né? O Bolsonaro deu um tiro no pé, quer dizer, ele só reforçou o Mandetta, né? Naquela entrevista que ele dá para a Jovem Pan, né? Você está pensando? Eu acho que ao longo do tempo ele vem fazendo isso, Uhum. ele vem externando um certo ciúme, um certo melindre em relação ao Mandetta, né? O Mandetta, na semana passada, até vacilou um pouquinho, começou a ir ali para a coisa do Bolsonaro, cumprindo ali um pouco os gostos do chefe, deu uma porrada na imprensa, tal, mas depois ele voltou para o eixo que ele estava, não é? Aliás, há muito tempo, programa, na participação que eu tenho num programa na CBN todos os sábados, eu venho dizendo, olha, ministro, lá desde janeiro, ministro Mandetta vem se comunicando muito bem, vem falando muito bem, vem se colocando de uma forma muito séria nesse processo todo, e ele precisa ser reconhecido. Uhum. Então, ele vinha nessa toada, ele destoou um pouco por pressão do presidente, começou a ser criticado pelos secretários de saúde do Brasil inteiro, e depois voltou para o caminho que ele estava. Claro, criou melindres terríveis ali no presidente, o presidente tem isso, né? O presidente é um sujeito ao mesmo tempo muito vaidoso e muito inseguro. Então ele começou a fazer o que ele faz normalmente com os ministros que se destacam um pouco mais, ele tem uma grande necessidade de dizer que é ele que manda, né? Uhum. Ao invés de aproveitar a dinâmica do ministro, ao invés de enfim, potencializar o seu governo com ministros que eventualmente estejam bem, ele segura, é a personalidade dele. Então, eu acho que um dos fatos da pesquisa foi a disparada que o Mandetta deu, e veja, cara, é mais do que o dobro do presidente da República. Isso na avaliação da reação diante da crise, né? De como eles estão lidando com a crise do corona, né? Exatamente. Então, eu acho que tem esse aspecto. O outro aspecto da pesquisa é que, mesmo com todo o desgaste, Bolsonaro tem feito, né, um grande torneio de tiros no pé nos últimos tempos, e mesmo assim a resiliência dele é muito grande. Ele mantém ali alguma coisa perto de 30% de apoio do eleitorado. Na pesquisa da XP, eu estava olhando aqui os dados, né? É interessante que ele tem o pior resultado histórico dessa pesquisa, né? Se a gente considerar aí desde o começo do governo, ele atinge o nível mais alto de ruim e péssimo, que é de 42%. Ele chegou a ter 41% lá em setembro do ano passado, mas
foi praticamente um repique estatístico aí, porque depois ele ficou sempre oscilando em torno de um número um pouquinho mais baixo do que esse. E o ótimo e bom dele na pesquisa do IPESP-XP, ela caiu bastante também, né? Ele bate em 28 e aí é o menor número de qualquer maneira, né? Agora vamos considerar, né? 1 ano de governo. Pois Agora é. 1 ano e 5 meses. Sim. Mesmo para 1 ano 4, de né? governo, Nem 5. 4 meses. Mesmo É. para 1 ano de governo, ao longo do ano de 2019, ele começa com toda aquela expectativa que o brasileiro sempre tem de um novo governo, etc., aquela boa vontade danada, dessa vez vai e tal, mas ele rapidamente fica abaixo, ele fica abaixo. O Estadão tem um serviço muito interessante no site do Estadão, depois eu posso te passar o link, em que você vai lá e compara. Compara com o Collor, compara com o Uhum. Lula, compara com o Fernando Henrique, compara com a Dilma. É do Estadão Dados, né? Estadão Dados. Que, aliás, é interessantíssimo Uhum. para o pessoal da nossa área. Né? Quer dizer, o Estadão, há anos, faz um trabalho muito interessante. O Daniel, primeiro era o O Toledo, né? No começo. Toledo, e também tem Que o tá Daniel na Piauí hoje. Brancati. Daniel Brancati, que Brancati. fez um trabalho interessantíssimo há muito tempo, tentando colher dados, mostrando as votações ali, etc. Tal. Acabou com a vida de muito cientista político que vivia só de colher dados. Não é? Porque Pois agora não é. precisa mais daquele trabalho de ficar colhendo dados, tabulando dados, etc. Uma coisa chata pra caramba. Eles acabaram com isso, mas deram um salto em termos de informação e de capacidade de análise. Né? Então, o Estadão tem um trabalho muito legal com relação a isso. Então, se você comparar o Bolsonaro com os outros presidentes, para o primeiro ano, ele se equipara ao Collor. Uhum. Bom, primeiro o Collor é de mau agouro, né? Porque sofreu um Não impeachment, terminou bem, né? terminou bem. E segundo, porque o Collor, ele começa o primeiro ano dele, é inesquecível, portanto todo mundo há de lembrar que tem idade para isso, ele começa com o sequestro das poupanças, né? Dos ativos ali e tal. Ele, né? Morde o dinheiro de todo mundo, né? Com o plano Collor. Então, um desgaste muito grande, ter uma intervenção no domínio econômico extraordinária. E veja, o Bolsonaro que não fez nada disso. Né? Tem essa aprovação Tem, tão baixa, tem né? essa aprovação nesse nível. Né? É que Então, muitas já vezes. chama atenção aí. É que eu acho que, não Agora, sei se você. mesmo assim é um terço do eleitorado. Então, aí que eu ia chegar. Muitas vezes a gente olha para esses números e, por um lado, tem isso que você falou. A gente se impressiona com o quão baixo ele está quando comparado com outros presidentes em início de mandato, né? Em primeiro ano, começo do segundo ano. E aí só essa comparação com o Collor. Agora, por outro lado, ele apronta tanto, né? Ele faz tanta bagunça, faz tanta confusão, dá tanto tiro no pé, que a gente poderia imaginar que esse número seria até menor, né? Seria um número, sei lá, que presidentes mal avaliados como o Temer ou como a Dilma, num dado momento, tiveram. Mas não, ele consegue ali manter um núcleo de aproximadamente um terço do eleitorado, talvez agora começando a se aproximar um pouco mais de um quarto do eleitorado, que se mantém tremendamente fiel a ele, né? Daí a gente falar em resiliência. O Isso é que a gente estranho, não né? sabe, a gente não sabe se é tremendamente fiel a ele, Cláudio, ou se é extremamente teimoso, né? Fiel ao voto que deu em 2018 Não e, quer dar o portanto, braço a não torcer, né? quer dar o braço a torcer, tem uma grande resistência em admitir. Né? Pode ser isso. Pode ser também uma certa avaliação de que o Bolsonaro ainda é o anti-PT, ainda é o anti-Lula, e, portanto, ainda a reprovação ao PT ainda coloque o Bolsonaro nesse patamar. Né? Agora, eu acho que a próxima eleição ela vai ser, se ele chegar até lá, vai ser completamente diferente, né? Porque não vai estar se discutindo quem é o anti-Lula. Né? Vai Vai estar se estar discutindo discutindo que é quem é um o anti-Bolsonaro. Bolsonaro. É Entendeu? Então, verdade. o eixo vai ser que tocar. Né? Agora, voltando para a pesquisa, eu acho que ela aponta essas duas particularidades. O Bandetta, muito forte, já começaram, inclusive, a especular, né, nos sites aí, a possibilidade de Mandetta vir a ser candidato à presidência da República, o que eu também acho absolutamente precipitado. Aí é Né? um exagero, né? A política
A política, a gente tem idade para saber que ela não é assim, Uhum, ah, ainda que possa ser, né? claro. E a outra questão é essa, ele ainda tem, depois desse festival de tiros no pé, né? Eu nunca vi isso, né? Olha, cara, que eu já tenho um bom tempo de acompanhar em vida, né? Os presidentes no Brasil, e a gente tem a história, né? A gente tem a história, então a gente acompanha ali os presidentes anteriores a nós, nosso nascimento e tal. Eu desconheço alguém que tenha se esmerado tanto, né, em acabar com o seu capital político. Mas eu não sei se você faz uma leitura que eu tenho feito, que é a seguinte. Acho que muitas vezes se compara o Bolsonaro ao PT, né? Eu acho que é uma comparação problemática, porque embora eles tenham de fato antagonizado no segundo turno das eleições do ano passado, o Bolsonaro tem inclusive se construído como um anti-Lula, como um anti-PT, eu não entendo que eles possam ser exatamente comparados, né? E por quê? Porque é uma polarização assimétrica. Né? O PT não é um partido extremista, nem o Lula é um político extremista, e o Bolsonaro claramente é um político de extrema direita. Só que eles têm talvez uma característica que, desse ponto de vista, é comum aos dois. Qual é? Eles têm um certo número de seguidores que se apega a essa liderança ou essa corrente política por razões mais profundas, mais ideológicas. Né? É menos É, uma questão de uma avaliação de governo do que propriamente de adesão a um certo tipo de agenda, a um certo tipo de valores, né? quase que uma adesão religiosa, quase que uma seita Uhum, alguns momentos, em alguns sentidos. Agora, é injusto porque, bom, o PT merece várias críticas, cometeu uma série de erros, né? Eu tenho, junto com um parceiro do Estadão, o Ricardo Galhardo, a gente está elaborando aí um projeto para levantar os erros políticos da Dilma, porque todo mundo fala dos erros econômicos, mas os erros políticos uhum, foram vários também, né? sim. Bom, mas a parte disso, o PT merece críticas e tudo mais, mas o PT, de uma forma ou de outra, ele está no campo democrático, Sim. né? Embora tenha gente que goste de apontar o contrário, né? Ah, mas o PT também queria controlar a imprensa, o PT apoiou as ditaduras da Venezuela, de Cuba. Eu creio que, na realidade, a gente está falando de coisas muito diferentes, né? Porque é bem Eu acho, distinto o comportamento do Bolsonaro em governo dentro do Brasil em relação aos outros poderes, aos governadores, às instituições, e a forma, inclusive, como ele trata os jornalistas até veja, todo dia ali, e do o que o PT PT, o fazia, PT né? ficou 13 anos no governo e ainda que quisesse, de alguma forma, ter algum tipo de controle sobre a mídia, que eu acho que foi uma bobagem, foi uma coisa corporativista terrível ali, não conseguiu. Né? Eu acho que nem tentou a Quis, mas sério, não né, fez. Carlos? E acho que nem tentou a sério, entendeu? Acho que não era exatamente por aí. O nível de conflito, embora os petistas reclamassem muito da mídia, tal, não é? Da Fala mesma assim do forma Pig. exatamente o tal do PIG, né? Embora reclamassem muito e tudo mais, e o PT também tivesse suas preferências por determinados jornalistas, comentaristas, etc. Tal, o O que é governo normal tivesse, também, né? absolutamente normal. Mas nunca você viu o Lula dizendo, por exemplo, o empresariado não anuncie nesse jornal, não anuncie Uhum. nessa televisão. Você não teve um processo simplesmente de você tirar da licitação das compras do Estado um determinado jornal, que foi o caso da Folha de São Paulo pelo Bolsonaro. Então, o PT ficou muito no discurso, mas o Bolsonaro tentou ir às vias de fato. Eu acho que tem uma diferença muito grande com De relação a grau, isso. né? Né? E é uma diferença de grau que se torna uma Exatamente, de diferença de grau, natureza, né? de grau. E quero reforçar, ainda que você tenha alguns setores no PT que tenham mesmo uma avaliação complicada em relação à democracia, sobretudo em relação à Venezuela, e eu e você, nós já participamos de vários debates ao longo de vários anos, entendeu? Colocando a Venezuela como um problema mesmo, de fato, um problema que tinha que ser discutido. Em que pese isso, você é diferente, cara. Você não vê, por exemplo, um elogio a um sujeito É um que seja torturador, né? correspondente a um Ustra, entendeu? Sim, Sabe, que seja correspondente a um Pinochet, sim. sabe? Não tem isso. Então é diferente esse tipo
de postura. Então, nesse sentido, é injusto. Agora, o PT merece várias críticas. O PT é absolutamente compreensível a resistência que uma parte do eleitorado tem em relação ao PT. O PT fez por merecer uma adesão muito grande e fez por merecer também uma resistência muito grande a ele. Não dá para se negar. Tem que se reconhecer dos dois lados, né? O que fez de certo e o que fez de errado, Agora, né? quando a gente E você quer olha do... saber? É humano. A Sim. ambiguidade, o certo e o errado no mesmo ser, é absolutamente humano. Não, mas eu diria mais, né? Se a gente considera, por exemplo, políticas públicas, né? Programas que vieram de governos anteriores, vieram desde a Constituição de 88, programas criados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e que os governos petistas basicamente deram continuidade, né? Para vários deles. Ou seja, foram governos que lidaram com a questão das políticas públicas de uma forma não muito diferente do que os seus antecessores, claro, com as suas próprias preferências, com a sua própria agenda, mas sem destruir políticas públicas que já vinham sendo herdadas. E a Eu acho que mesma no coisa com meio, relação às instituições, né? eu acho que tem uma coisa na alternância de poder, e talvez isso tenha faltado nesse ciclo petista demasiadamente longo, talvez, né? 4 eleições, né? E terrivelmente a perspectiva já de ter mais uma, e aí o Lula voltar, e etc. Tal. Então, uma outra questão que eu acho que a gente devia ter um modelo americano, o sujeito no poder ter o terceiro mandato, né? Mas isso é outra história. Mas uma coisa que faltou foi a alternância, porque a alternância ela tem uma coisa de positiva, que é o seguinte: o que é bom você mantém, e o que está dando errado, você não tem compromisso com o erro, você altera. E vai cometer outros erros, e o mundo segue. No caso do governo Bolsonaro, a visão não foi essa visão da alternância pura e simples, foi a visão da destruição, Uhum. né? Quer dizer, de demolir tudo, né? O que estava errado e o que, na visão deles, mesmo que estivesse certo, não podia ser admitido, né? O Então, se caso do fez meio isso ambiente, por exemplo, né? meio ambiente, educação, Sim. né? A política externa, com todos os problemas que talvez tenha havido de uma certa ideologização, sobretudo nos últimos anos do PT, Mas agora há muito mais ideologização, né? há muito mais agora. E veja, e mesmo assim o PT manteve uma certa tradição, Uhum. né, do Rio Branco, né, uma tradição da diplomacia brasileira. Não rompeu com a tradição, que sempre foi uma diplomacia de muita qualidade, muito elogiada no meio diplomático internacional, né? E não, então, mesmo que tenha tido ali no tom uma ou outra coisa, uma política mais, vou usar uma categoria super antiga, mais terceiro-mundista, que fosse assim, Uhum. né? Você ainda manteve uma certa tradição. Agora, no caso do Ernesto Araújo, e na verdade, Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon, né? A ideia era romper com qualquer tradição, demolir tudo e tentar erguer um novo muro ideológico internacional, né? Existe uma lógica revolucionária aí, ainda que seja uma revolução reacionária, né? É, é. Eu estou lendo um livro, Cláudio, eu até estou com ele aqui, que eu acho que eu posso. Estou lendo no Kindle, mas eu gosto de sempre ter O o, físico. o calhamaço, né? Aqui, ó. Então, eu estou lendo esse livro aqui, ó, chamado M, né? Uhum. O Filho do Século, do Antônio Scurati, né? É interessantíssimo, cara. Ele está pegando a Itália de 1919 a 1924, que é o período de construção do fascismo até a assunção do poder em 24. Do As Mussolini. condi do Mussolini. As condições são parecidíssimas, com um único, talvez, claro, tem tons diferentes, mas as condições são muito parecidas. Uma destruição muito grande do mundo anterior pela tecnologia, né? Muita gente desempregada, muita gente revoltada, um corpo de homens que não tinham servido na guerra, tinham sido importantes na guerra e foram desprezados depois pelo Estado italiano, que estavam ali para tudo, não tinham medo
de matar e nem de morrer, né? Olha que interessante isso, quando você pensa, por exemplo, nas milícias. E um líder carismático que surge. Talvez a diferença maior é que esse líder carismático que surgiu, Mussolini, ele, ainda que reacionário e tudo mais, ele estava cercado, ele mesmo e muitos dos seus seguidores, eles tinham uma cultura diferente, né? Era Eles- a alta cultura conservadora. sim, eles tinham Então uma você tinha, formação intelectual, né? O tinha Mussolini foi, inclusive, antes de se converter ao do fascismo, Partido né? Socialista, Exato, e ele era o do editor Partido do jornal, Socialista, né? exatamente, editor do Avante, se eu não me engano. E E que foi também sucedido pelo Gramsci, né? foi, exato. E outra, e ele tinha o Damuso, né, o Uhum, poeta, e tinha o Marinetti, do futurismo, né, do uhum. manifesto futurista e tal. Então tinha ali um corpo intelectual é, que, ainda que não seja louvável, né, é considerável. Hoje a Né? gente tem Olavo de Carvalho e seguidores, né? O Abraham Weintraub e tudo Pois é. mais. Ernesto Araújo. Ou seja, É, é por isso que eu acho que, embora, eu acho que a categoria de fascismo ela se aplica ao bolsonarismo, ainda que a gente tenha que falar que é um neofascismo, porque uma série de elementos que faziam sentido no começo do século, lá nos anos 20, nos anos 30 do século passado, evidentemente não vão estar presentes hoje da mesma forma, mas eu entendo que aquele irracionalismo, que é um elemento central do fascismo, o culto à violência, essas coisas estão presentes no bolsonarismo. Só que é um neofascismo subletrado, né? Porque ou utiliza um subsofismo, como é essa perspectiva do Olavo de Carvalho, que não para em pé, que é uma confusão, uma mixórdia de uma série de ideias desconexas, ou às vezes pior do que isso até, às vezes é o senso comum do olavismo, como os próprios filhos do Bolsonaro às vezes deixam claro, né? Quando fazem menções, citam autores que jamais leram e até confessam que jamais leram. eu acho que tem uma coisa aí que é para a psicologia estudar, que é o seguinte, eu acho que tem um complexo de inferioridade intelectual, que leva a um ressentimento brutal, entendeu? O próprio Eu Olavo acho de que Carvalho tem isso, né? todos eles, até é compreensível, né? A esquerda, intelectuais de esquerda tem ali um jeitão de professores de Deus, né? Entendeu? Não gostam muito, são arrogantes. Dizem, inclusive, que o Trotsky, quem contou isso foi o Paulo Francis, uma vez um folhetim comemorativo da Revolução Russa. Ele conta, o Paulo Francis, que foi um trotskista, estudioso desse negócio, ele conta que o Trotsky, nas reuniões do Politburo, ele fazia grandes explanações, grandes apresentações, e a hora que ele terminava, ele perguntava para o Stalin, entendeu o Stalin? Né? Porque se o Stalin tivesse entendido, Qualquer todos um teriam teria entendido, entendido. qualquer um teria entendido. Bom, o resultado, ele morreu com a picareta nas costas a mando do Stalin. Né? É. O ressentimento é terrível. Né? Então, eu acho que tem um ressentimento muito grande contra essas coisas todas, enfim, por coincidência, estamos os dois aqui conversando um com o outro à distância, você na sua casa, eu na minha casa, e estamos cercados de livros. Uhum. Né? Esse universo é um universo mal visto, é Fahrenheit 451, é isso, Sim. né? É isso, é esse universo, é essa distopia. Mas eu acho que é uma atmosfera muito parecida. Agora, eu acho que também o mundo é outro, eu acho que a conexão que as pessoas têm hoje é muito mais ativa. Veja, praticar censura hoje é uma coisa muito mais difícil. Há brechas, brechas não, né? Na verdade, verdadeiros rombos, né? Que não haviam há um século, e então não dá para comparar sobre esse aspecto. Agora, o sentido do ressentimento, né? Tanto o ressentimento por conta da questão econômica, de pessoas que vão perdendo as suas profissões, vão perdendo os seus empregos e a sua expectativa de vida econômica útil, isso é muito parecido. E esse desalento era presente lá e é presente aqui também. Então, enfim, você tem um zeitgeist, né, Uhum. que De é ressentidos, relativamente né? parecido, né?
E é interessante, né? Porque nas origens do fascismo, seja nas suas várias versões, o ressentimento é um elemento central, né? Isso já foi apontado por uma série de estudiosos aí do tema, e a gente vê isso aqui de novo. E algumas figuras do governo, em particular, ou que ficam no seu entorno, são muito claramente figuras marcadas pelo ressentimento. Não só esses que nós mencionamos, né? O Olavo de Carvalho, nunca aceito na academia, e nem teria como ser aceito mesmo. Mas, por exemplo, acho que o caso talvez mais chamativo no período recente é o ex-secretário de Cultura, né, o Roberto Alvim, que gravou aquele vídeo fatídico lá, emulando Goebbels, e que era tremendamente ressentido com a classe artística que o havia abandonado quando ele começou a assumir posições à direita. Né? E aí vai mais ainda para a direita, ao ponto de começar a utilizar, inclusive, um discurso nazista, embarca no bolsonarismo e chega ao ponto que nós vimos. Ou seja, o ressentimento, me parece, ele é talvez um dos elementos marcantes, um dos elementos distintivos e até explicativos, né, da ascensão do bolsonarismo no país. E a gente tem que ter claro, para a gente não perder também a esperança e a perspectiva histórica, que a eleição, como toda eleição, como todo personagem histórico e tal, ela se dá pelas circunstâncias, né? Uhum. Então você tem o desmoronamento da, do partido que era referência, que era o PT, né? Ocorreu isso. O centro tentou se organizar no governo Temer, mas o centro virou centrão e ficou muito identificado com o ideologismo, né? Sobretudo aquelas cenas de corridinha com mala, aquela coisa toda, etc. Tal. O Alckmin pagou um preço muito alto por causa disso. Pode-se fazer a crítica que quiser ao Geraldo Alckmin, mas o Geraldo Alckmin é um personagem honesto, né? Um personagem sério, mas pagou um preço muito grande por ser o candidato desse setor. A esquerda se fragmentou, o Lula preso, erros terríveis de encaminhamento do PT e a facada que dramatizou o processo todo e o Martirizou, esqueceu, inclusive, o Bolsonaro, né? martirizou o Bolsonaro e o Bolsonaro ganha a eleição. Agora, isso é diferente de ganhar a hegemonia política. Sim. Né? Mas talvez isso dê uma sobrevivência ao bolsonarismo, ou pelo menos essa lógica de extrema-direita maior do que a gente poderia imaginar tempos atrás, né? Eu acho o seguinte, cara, eu escrevi um artigo que foi publicado pela Companhia das Letras, uma coletânea chamada Democracia em Crise, ponto de interrogação, como dizia o Avalone. Né? E eu dizia o seguinte, olha, sobre vários aspectos, não há novidade. Uma direita reacionária no Brasil já há muito tempo existe. Né? Eu não vou nem ao Império, à Primeira República, que seja, tal, mas você pode colocar, por exemplo, como marco ali, o integralismo do Plínio Salgado, né? A TFP do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Esse processo todo, a radicalização da UDN entre 46 e 64, o Lacerda, que se deu esse papel, e até você chegar no malufismo. A moçada que cercava o Maluf nos anos 70 e 80 era barra pesada, cara. Todo mundo aí Sim. que tem a nossa idade lembra, por exemplo, das cenas na freguesia do Ó, né? A pancadaria toda, que se deixasse, os caras batiam mesmo. Disputar a eleição, fazer no dia da eleição, aquela guerra de boca de urna, aquela coisa toda que havia naquele período, era exasperante, né? O que aconteceu foi que essa direita ela perdeu a referência quando o malufismo naufragou. E o malufismo naufragou em 2000 com o Pita. Uhum. Né? A CPI dos fiscais e tudo mais, os erros do Maluf, fez com que houvesse ali uma interrupção na ação mais forte da direita. O Maluf não era tão forte que o Fernando Henrique, em 1998, ele se viu obrigado a aceitar um outdoor junto com o Maluf candidato a governador, a despeito do Mário Covas, que também era candidato à reeleição. Né? Era muito forte. Só que perdeu a referência. Sim. Nesse período que Só perdeu que a essa referência, ainda os era. tentaram adotar. Só Não que é? é interessante que essa ainda era a direita tradicional, né? A gente tem uma direita hoje, que é essa personificada pelo Bolsonaro, que me parece que ela é diferente, né? Ela Não, é veja, de outra natureza, né? você tem uma direita tradicional, mas é uma direita barra pesada. Você tem um Sim, frotismo aí.
né? Você tem o frotismo, você tem a linha dura militar Sim. nesse campo, né? Não, e que desse ponto de vista continua agora no bolsonarismo, né? Continua. Agora, o que você tem de novo é que você tem um movimento direitista conservador internacional, Sim. né? E mais autoritário nesse atual contexto do que era até talvez no contexto da redemocratização o malufismo. Exatamente. Não, o malufismo, no contexto da redemocratização, ele estava no contrafluxo, Uhum. porque Ele o estava na mundo, defensiva, né? as ditaduras na América Latina, por exemplo, estavam todas caindo, não é? A campanha das diretas cria um clima extraordinário no país durante um bom tempo, não é? Então, o Malufismo estava num contrafluxo, mas ele sempre teve uma força relativa, né? Alguma coisa perto de 15%, 20%. Né? O Bolsonaro, quando ele surge, ele vira a referência para esse setor político. O que é bem da verdade, é legítimo, cara. Porque no mundo você vai ter isso, você vai ter essas correntes mesmo. Então, aparecer um sujeito lá que seja representante, né, um Jean-Marie Le Pen, né, depois a Marine Le Pen, a sua filha, como herdeira política, né, e aí vai, o Tea Party nos Estados Unidos, que ganha vida quando o John McCain, que era uma figura extraordinária, cara, candidato à presidência da República em 2008 contra o Obama, Era um uma figura republicano clássico, extraordinária, né? um republicano clássico, herói de guerra e tudo mais, tal, mas que, para se contrapor ao Obama, que estava trazendo muito jovem para a eleição, ele recorre a Sarah Palin, ele recorre ao Tea Party. E aí ele desperta também ele abre a caixa de Pandora ali também, né? Que já Também é teve, essa nova direita extremista, né? que Que a já vem gente vê dali, hoje, né? que Verdade. já vem dali. Então você tem um processo internacional, e eu acabei de ler um livro, Cláudio, que é um livraço, cara, chamado Os Engenheiros do Caos, de um sujeito chamado, acho que Giuliano Dampola, uma coisa assim. Ah, Dampola eu tenho é muito certeza. bom esse cara. É, eu tenho certeza Italiano. que é esse sobrenome italiano. E ele vai pegar as origens desse processo todo, cara, justamente na Itália, com o Beppe Grillo. Uhum. O Beppe Grillo, Beppe Grillo. junto com um outro sujeito lá da internet, Gianroberto Scalestio, acho que é isso, o sobrenome dele, não sou péssimo para nome. Eles vão construindo ali um movimento de deslegitimação da democracia e da política. Cria-se o Sim. movimento Cinco Estrelas, que é um escárnio em relação à democracia, mas ele tem sucesso. Os americanos vão beber água ali, né? O Uhum. Steve Bannon vai beber água ali, tá? O livro mostra esse processo todo e depois isso vai acontecer em vários países da Europa, né? Aliás, Carlão, não é à toa que esse canal aqui, ele se chama Fora da Política, Nossa Salvação, porque é justamente para resistir a esses movimentos de negação da política, né? A gente não pode Exatamente. aceitar esse tipo de coisa que entende que não dá para fazer, que a política é suja, que não se pode fazer política. Não tem como não fazer política. Pode fazer um tipo diferente, pode fazer de outra maneira, mas você Mesmo quando continua você está nela. negando, mesmo quando você está negando a política, você está fazendo política. Exato, é Entendeu? evidente isso. Negar a política é uma forma de política. Então, Exato. é papo furado, quer É uma dizer, enganação, né? enganação, é o discurso. Só, ponto. Entendeu? Sim. E Agora, esse geralmente esses processo. negadores da política, eles trazem consigo uma lógica autoritária, né? Porque eles negam o diálogo, eles negam a divergência, eles negam a possibilidade da pluralidade. É por isso que é muito difícil você ter negação da política sem autoritarismo. Você veja, cara, que eu acabei de fazer uma afirmação aqui, e eu quero dizer para você que posso até apanhar por isso, mas ela é genuína de mim, que é o seguinte: quando eu falo que esse setor mais à direita, reacionário e tal, é, tem sentido de ser, e que encontra o seu representante. Eu coloquei isso no grau da naturalidade, entendeu? Numa sociedade vai existir isso. Existe isso, né? A questão é o Esse, tamanho que isso atingiu, né? sim, sim, mas esse setor existirá, né? Sim. Você pode combater, você tem que combater, etc. A democracia tem que se transformar num valor universal, né? Que, aliás, tem muita gente da esquerda que também nega isso, né? Agora, nós admitimos que isso seja parte do mundo, né? Sim. Se eu fosse cristão, eu O diria que a pluralismo figura é de isso, né? Deus,
Se eu fosse cristão, eu diria: "São criaturas de Deus", né. É algo assim. Agora, você É, vê, só para a gente então caminhar para o fechamento, eu acho que aí tem um elemento interessante para a gente fechar pensando aí nas pesquisas que saíram nessa sexta-feira, né? Primeiro, esse setor que existe, que evidentemente sempre existiu e talvez tenha emergido de uma dormência, de uma hibernação durante tanto tempo e talvez até se expandido, o que realmente chama atenção para mim é o quanto ele é representativo hoje no país. A gente está falando de algo perto dos 30% da população que, apesar de tudo, resiste e continua apoiando o governo Bolsonaro. Né? É isso que bem, as pesquisas mostram. Cláudio, mas E tem é que ponderar, impressionante isso, né? tem que fazer uma ponderação aí. Não, não, mas deixa eu E só tá, complementar. Porque eu acho o seguinte, a gente comentou aqui agora há pouco que uma parte dessa resistência pode ser a teimosia de não querer dar o braço a torcer do voto que deu na eleição passada. perfeito, Mas eu perfeito, é diria o isso. seguinte, teimosia e ressentimento talvez caminhem juntos, será que não? Eu acho que teimosia e ressentimento caminham juntos, sim, mas eu acho o seguinte, independente disso, quando a gente fala desse núcleo duro, dessa recapitulação histórica que a gente fez da direita, etc., da coisa toda da direita internacional hoje e tal, eu acho que isso não é 30% certamente, né. É menos, né? Eu acho que sim. O Datafolha Olha, fala em algo em torno dos 12%, né, que seria esse núcleo duro. 12%, eu não sei se é wishful thinking nosso, mas vamos dizer que é 15. 15%, tá. Eh, mas você tem outros 15% que não são exatamente dessa forma. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que você já tem uma parte também que já se descolou. E o que, O Caiado, por exemplo, por exemplo, e isso que os aqueles demo que ele representa, né, eu estou pensando, não só o Caiado, mas aqueles que ele o expressa. o próprio João Dória, Sim. de certo modo. E o que os setores democráticos não podem fazer, porque seria um erro político terrível, é pegar uma baioneta e falar assim: "Não, volta, volta, volta lá para o seu lugar. Não queremos você aqui. Volta, Claro. volta, volta". Quer Não, dizer, porque você jogar de novo deixar o cara sem alternativa, é, jogar o sujeito de novo. Ele está se revendo, né, está tá reconsiderando uma escolha que ele fez, que era um direito, um erro, mas um direito, né, e agora você tem que resgatar. A boa política vai trabalhar para resgatar, né, esses setores para uma posição democrática. E eu não simplesmente começar a xingar o cara. Cada vez que um sujeito sim. desse se arrepende, você entra nas E redes sociais aí da esquerda, você vê e os caras espezinha xingando, o cara, né. desenhando o cara. Quer dizer, é uma burrice. Né? Não, não se pode espezinhar de forma alguma, né, porque senão você afasta e você reforça o ressentimento, né. Acho que esse é um dos grandes problemas aí, né. É, Agora, eu acho que realmente é uma situação que veio para ficar e mais, eu acho que é uma situação que nos ensina, né. Eh, Todas as desgraças, né, que os regimes fascistas produziram, que os governos fascistas produziram, felizmente nós não temos um regime, embora acho que nós tenhamos um presidente fascista, eles produzem aprendizados, né? Produzem arrependimento, produzem aprendizado, e muitas vezes, para uma grande parcela da população, que espero seja majoritária, a expectativa de não repetir aqueles mesmos erros. Né? Talvez a gente, eventualmente, tivesse de alguma forma que passar por essa situação para que houvesse clareza dentro do país a respeito do risco, né, que um governo dessa natureza, que um presidente dessa natureza, profundamente racionalista, violento, cultor da violência, cultor do autoritarismo, cultor da tortura, né, o que ele significaria, né? Seria muito complicado imaginar que alguém assim viria para resolver todos os nossos problemas, curar a corrupção, né? E até para usar uma última imagem em relação a isso, e aí te devolvo a palavra, veja, eu sempre falava, mas votaram no Bolsonaro porque não queriam mais corruptos, né? Eu falei, olha, votar num fascista para evitar a corrupção é mais ou menos como dizer o seguinte, olha, entre o furto e o homicídio, eu opto pelo homicídio. Porque o é, fascismo é isso, né? eu vi, você colocou isso numa das suas redes sociais, eu achei interessantíssimo. Agora, mesmo aí tem que ponderar, porque rachadinha não é sinal de honestidade. De modo algum, porque além de Para tudo é come, falso isso, né? começar, para Além de tudo começar, é falso, é uma tá? falsa troca. Essa relação com as milícias, essa coisa mal explicada em torno ali, né, mais uma vez do Queiroz também, né, essas
essa coisa de ficar condecorando personagens que depois, pode ser até que depois seriam micilianos, mas Milicianos. milicianos, pode ser até depois, não tem, mas, enfim, estão envolvidos. Isso tudo é muito mal contado. Eu Claro. não sei se dá para dizer contra a corrupção. Talvez tenha se optado por outra forma de crime, né? Mas Sim. não exatamente contra a corrupção. Eu acho que muita gente talvez tenha até acreditado que seria um voto contra a corrupção. Mas, na realidade, quando você, para lutar contra a corrupção, você incorre em outros tipos de crimes inclusive contra a humanidade, que são até mais graves do que a corrupção, é muito pior, né? Eu acho que essa foi a É, escolha ruim e é daí que eu imagino, espero, inclusive, que haja um aprendizado agora. Né? mas eu acho que é o seguinte, se tem uma coisa que a gente fica labutando, né? Discutindo, a imprensa chama para conversar e etc. Participamos de programas e tudo mais. Tem uma coisa que me deixa absolutamente contrariado é quando o sujeito fala assim, mas na época do Lula... Bom, digamos que a pessoa tenha razão. Né? Por que um erro pode justificar o outro? Né? Quer dizer, não faz sentido isso, não faz sentido. Sim. Então, É uma eu acho falácia. que a gente tem aqui um desafio, que é o seguinte, vamos resgatar as pessoas para a democracia, vamos resgatar para a racionalidade, eu diria mais, para o iluminismo até, porque eu acho que se perdeu Sim, também mas eu acho que isso. é isso mesmo. Né? Vamos resgatar para isso e vamos tentar organizar de novo, vamos tentar fazer reformas institucionais importantes aí, né? Eu acho que no sistema político muita coisa precisa ser repensada, e, enfim, eu acho que existe uma modernidade que precisa ser incorporada também, mas vamos resgatar, não vamos simplesmente pegar esse um terço e vamos, né, torná-los proscritos. Claro, não, nem pode. Eles Simplesmente, precisam não ser, pode. fazer parte da democracia, né? Eu Até acho que porque a questão são é tão aprender com a legítimos, situação, né? até porque são tão legítimos quanto qualquer um de nós, Sem entendeu? dúvida nenhuma, Do, sem dúvida do nenhuma. ponto de vista da formalidade democrática, são tão legítimos, é um homem e um voto, O né? problema é Mas eu acho talvez que tem que se discutir racionalmente. não, eu acho que o problema é fazer esse que eu acho que aí é menos que um terço, mas essa parcela entender que não só eles têm a mesma legitimidade que todos os outros, mas eles precisam reconhecer isso, que os outros também Exato. têm a legitimidade, porque às vezes é uma parcela que inclusive nega a legitimidade aos demais, né? Quando Cláudio, você eu acho que... não aceita que Perdão. os outros possam defender seus pontos de vista, possam ter posições divergentes, né? É a negação do pluralismo que é É, inerente à democracia. não, e uma coisa, né, que isso aí todo político que ganha eleição faz, né? Achar que ele, em qualquer situação, ele fala em nome do povo. Só Né? ele fala em nome do povo. 57 milhões de votos, mesmo assim, você está vivendo num país de 210 milhões de pessoas. Sim. Eram 147 milhões de eleitores. E Não aqueles estou falando em 50 nome da maioria. E aqueles 57 milhões não te dão um cheque em branco, né? Não, não, não. E eles são voláteis, eles podem mudar de Claro, ideia. Então, esse é o essa ponto. história de falar que fala em nome do povo, e a esquerda também faz isso regularmente, que não considera a diversidade, que opera dentro do módulo nós contra eles, etc. Tal. Eu acho que não importa de que lado que você faça isso tem inspiração fascista. Né? Uhum. Eu acho que temos que olhar para a sociedade como algo plural, né? E administrar a partir daí, né? A poliarquia do Dow, entendeu? E começar a considerar esses ciclos todos que existem na sociedade. Tá ótimo. Bem, Carlão, acho que deu aqui o nosso tempo, né? Senão também o pessoal que vai assistir o nosso vídeo aqui vai se cansar. Eu quero te Para quem ainda agradecer não se muito. cansou e não foi embora, né, Cláudio? Porque também Espero que tenham ficado até agora, né? é um papo chato pra cacete, né, cara? Você ficar só maluco mesmo. Né? Para quem não sabe, nós estamos gravando esse nosso papo na sexta-feira, às 8 horas da noite. Quer Mas você dizer, pensou em sair hoje? não pensei em sair hoje, mas eu pensei aqui várias vezes em abrir uma garrafa de vinho e ficar tomando vinho e conversando com você. Tá certo. Carlão, muito obrigado. Eu quero agradecer aí ao Carlos Melo, meu grande amigo,
professor do INSPER, cientista político, e esse aqui é o primeiro de vários que nós queremos fazer juntos aqui. Já combinamos de fazer vários desses programas conjuntamente, né? E também quero fazer alguns outros programas sempre com algum convidado, com algum amigo, algum colega que possa discutir também questões interessantes. É isso que acho que vai tornar esse canal mais legal, mais interessante para todo mundo. Obrigado, Carlão. Cláudio, longa vida a você, ao seu canal e a todos nós. Tá bom? Valeu. Um abraço. Legal, cara. Outro. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.